Fala pessoal, bora comentar hoje sobre 3 notícias: proventos bilionários da Vale, que foi abaixo do esperado. Segundo ponto, o que esperar das elétricas para o segundo TRI. E o terceiro ponto, que podemos ter recorde de proventos no segundo semestre, olhando para o histórico da Bolsa. Aí bora lá, direto e reto. Recentemente a Vale reportou seu balanço e o lucro cresceu em 210% para 2,7 bilhões de dólares. Daí, a Vale costuma reportar o seu relatório de produção para cada TRI e a empresa tinha destacado na época que tiveram crescimento na sua produção e também as vendas aumentaram. Porém, o preço médio de venda caiu em comparação com o segundo TRI do ano passado. Então a Vale reportou 14,7 bilhões de reais de lucro líquido só no segundo TRI, o que ficou acima do que o esperado. Porém, o EBITDA, que são os lucros antes juros, impostos, depreciação e a amortização, foi de quase 4 bi, o que ficou levemente abaixo do que o esperado. Então, sobre o resultado, não foi tanta surpresa, foi levemente abaixo do que o esperado, o EBITDA e o lucro superou o esperado. Então, a Vale acaba divulgando essa prévia e o mercado tem mais ou menos noção dos custos e do preço do produto que a empresa vende. Então, apesar de ser cíclica, no curto prazo, o resultado pode ser até um pouco previsível. Já sobre proventos, a Vale anunciou 8,9 bi em JCP, a data será no dia 2 de agosto e a data de pagamento no dia 4 de setembro. Então você tem que permanecer em carteira do dia 2 de agosto para o dia 3 para ter direito a esse provento. Também tem aquelas dúvidas: se eu comprar hoje e vender no dia 3 de agosto, eu vou receber o provento? E sim, você irá receber, porém cuidado com esse tipo de operação, porque tem um desconto na cotação e às vezes o mercado até bate mais na cotação, além da queda do desconto do provento na cotação. Então eu já vi muitas pessoas perdendo dinheiro com isso, porque querem comprar na Datacom e vender na DataX, e às vezes o mercado sobe o papel na cotação na Datacom, muito além do provento, e depois a queda acaba sendo bem mais acentuada. Então cuidado com este tipo de operação. Fora isso, o provento ficou acima do que R$2 para ação, mas como é JCP, então tem a tributação de 15% na fonte. Então o valor líquido cairá para 1,77 para ação, o que nos dá 2,9% em função da cotação atual de 60,57. Fora isso, após o dia 2 de agosto, quando passar essa Datacom, o dividend yield da Vale subiria para 11,8%, isso computando o provento dos últimos 12 meses. Fora isso, note nessa foto que praticamente mês após mês a Vale tem recomprado as suas ações, recompraram aos 80, aos 67, aos 75, aos R$ 91,00, 94. Então a Vale tem recomprado com muita frequência as suas ações. E perceba que algumas são até substanciais, 0,6% do capital total, 0,36%, 0,24%. Então, se colocar na prática, o shareholder yield, que considera o provento mais a recompra, seria bem maior do que esse dividend yield atual. Então, subiria para 12,5% a 13% de dividend yield com dividendo, JCP e recompras de ações. Outro ponto, após esse provento para agosto, poderá acontecer mais algum provento para novembro ou dezembro, e perceba que esse fato aconteceu em dezembro de 22 e também para novembro de 23. Então, após esse JCP para agosto, podemos ter algum provento para novembro ou dezembro deste ano. Já a segunda matéria aqui do vídeo é sobre as elétricas, porque temos nessa matéria as prévias do Banco Safra para a Taesa, Isacetep, Eletrobras e também a Copel. Então o mercado espera por um bom resultado nas distribuidoras de energia, porque o mercado tem noção dos dados que a energia injetada cresceu. E de fato, recentemente a Neoenergia reportou seu balanço e foi bom e acima do que o esperado. Fora isso, na parte de geração de energia, o Safra vê resultados mais moderados por causa do preço baixo da energia. E de acordo com a empresa de pesquisa energética, os volumes de abril a maio cresceram 7,3% e 4,4%, isso em comparação com o mesmo período do ano passado. Aí destacaram que esse crescimento no volume foi devido à combinação de temperaturas mais elevadas e certa recuperação econômica no período. Outro ponto sobre a previsão de lucros para o segundo TRI, o Safra prevê 459 de lucro na Isacetep, o que teria uma queda de 1%, 287 milhões na Taesa, uma queda de 2%,
462 na Copel, uma queda de 2%, e 919 na ELET 3 ou ELET 6. Então, para o segundo TRI, o Safra prevê que o resultado ficará de lado para estas empresas, o que não necessariamente será ruim, até porque esse fato acontece de tempos em tempos, que o resultado fica de lado ou até cai, e em outros períodos pode ser positivo e o resultado pode crescer muito acima do que o esperado. Então tem que entender que faz parte do jogo, que em algum momento o resultado irá crescer, irá ficar de lado ou até cair. Já a terceira matéria é que 2024 poderá ser o ano do recorde de proventos na Bolsa Brasileira, porque o valor que foi pago no primeiro semestre deste ano já é equivalente a 74% de todo o provento que foi pago no ano passado. Então, por isso que eu destaquei em vídeos passados que boa parte das pessoas já alcançaram a quantidade de dividendos recebidos de janeiro até junho, até mesmo superior do que o total que foi recebido no ano passado. Então, imagina no segundo semestre, com recorde de proventos para agosto, setembro mais ou menos, novembro costuma ser forte e dezembro também. Então, podemos ter um baita crescimento na nossa renda passiva em relação ao ano passado. Daí, nessa matéria, eles destacaram o pagamento de 165 bilhões em proventos entre dividendos ou JCP de janeiro até junho deste ano, o que foi 74% do total que foi pago no ano passado. Então o mercado espera que o recorde de 2022, que foram de 319 bilhões em proventos, poderá ser batido porque no primeiro semestre de 2022 as empresas pagaram 125 bi, o que foi 24% abaixo do que o primeiro semestre de 2024, que tivemos 165 bi em proventos. E, historicamente, olhando para dados da Bolsa, de 2017 até 2023, 54% do montante total pago de cada ano foram pagos no segundo semestre de cada ano. Então, historicamente, na média, o segundo semestre costuma ser mais forte no quesito recebimento de proventos. Então, se o primeiro semestre já foi muito bom e o resultado de boa parte das empresas ainda permanece forte, podemos ter boas surpresas no quesito recebimento de proventos. Além disso, nessa matéria, que o link estará na descrição do vídeo, eles comentaram sobre setores para observar e citaram aqueles setores clássicos, energia elétrica, por exemplo, CPFL Energia e a CEMIG, que poderão pagar altos proventos e, de fato, já têm pago. Outras da parte de bancos, Banco Itaú e o Banco do Brasil, que também tem pago na faixa de 8%, e o projetado para o BB fica acima do que 10%, saneamento, Sanepar e Copasa, e aqui no caso, o da Sanepar está baixo por causa do payout baixo da empresa, e o da Copasa está inflado por causa de proventos extraordinários. Fora isso, eu fui no Investor 10 para colocar alguns dados de indicadores e o histórico de retorno que a empresa entregou, e perceba que para 10 anos, essas 5 entregaram uma performance positiva: CPFL 157, CEMIG 126, Banco do Brasil 218, Copasa 243 e o Banco Itaú 454. Então são empresas normais que já dão lucros, geram caixa, com dívida controlada, pagam proventos, e não precisou ser um gênio para escolher essas empresas, e quem carregou em carteira, reaplicou os proventos, comprou em preços atrativos durante esse período, pode ter conseguido até uma performance acima do que essa. Porque em 2014 até 2015 e 2016, a bolsa caiu forte, uns 30% para 40%, então naquele período foi excelente para aportar. Fora em 2018, que a bolsa caiu, na pandemia, então quem conseguiu intensificar os aportes durante esses períodos de estresse da bolsa pode ter conseguido uma performance até melhor. Fora isso, sobre indicadores, todas pagam proventos, 8% Itaú, quase 9% no Banco do Brasil, 10,9% CPFL, CEMIG 12,7% e a Copasa 16%. E pelo menos dos analistas que acompanham, o mercado espera que esse provento poderá permanecer em um patamar confortável. É evidente que esse da Copasa contém extraordinários e o recorrente da empresa é de 8% a 9%. E por fim, por que o mercado cita tanto sobre a parte de energia elétrica? Porque, historicamente, quem investiu na parte de energia em boas empresas, que pagou um bom preço, que de fato entregou crescimento no resultado e no pagamento de proventos, historicamente fez bons negócios. E, de 94 até 2020, o índice de energia elétrica entregou
18% ao ano na sua média e até bateu o CDI 16% ao ano na sua média e o Ibov, que foi de 13% ao ano na sua média. Fora isso, o retorno acumulado em 20 anos, 15 anos, 10 anos e 5 anos do índice de energia elétrica superou tanto o CDI, o índice de dividendos, small caps e também o Ibovespa. Então, olhando para o passado, a parte de energia no Brasil foi muito vencedora. Porém, isso só reflete o passado e nada garante que esse bom retorno irá continuar. Até porque, olhe que lá para 2002 a bolsa despencou, aí você iria olhar na época, as elétricas estão perdendo para o CDI. Aí depois, em 2008, que a bolsa despencou, e depois para 2015 e 2016, e na pandemia, e etc. Então tem que ter cuidado, porque parece que quando o negócio está ruim, o pessoal vai comparar com o CDI e vai falar que é melhor investir na renda fixa versus a renda variável. Aí quando tudo está no topo, o pessoal vai falar que tem que comprar ações e sair da renda fixa. Então cuidado com esse ponto, porque você pode entrar no pior momento e pode conseguir uma performance ruim para a sua carteira. E esse ponto é em um contexto geral e não está direcionado para só a parte de energia. Então, pessoal, comentamos aí sobre algumas matérias elétricas e também sobre esse provento da Vale. Aí comenta sobre quais empresas destacadas no vídeo você possui nessa carteira e também deixe gostei, se inscreva no canal e comenta alguma dúvida ou sugestão de vídeo. Fora isso, considere se tornar membro para ter acesso a mais de 400 vídeos educativos para você aprender a investir melhor, fora playlist com preset e projeções, Telegram, notícias e muito mais. E se assinar hoje e não gostar, você cancela em um clique. E também se você quiser trocar de corretora, eu utilizo a corretora do BTG Pactual e aqui abaixo possui um link no formulário e preenchendo rapidamente esse formulário, em breve o pessoal entrará em contato com vocês. Daí vocês poderão conseguir bons benefícios no BTG, inclusive o cartão Black. Caso você possa interesse, link aqui abaixo. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.